Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado ao CIDSEM pela iniciativa e pela oportunidade de partilhar uma reflexão desenvolvida no contexto de trabalho de doutoramento que temos vindo a desenvolver na Faculdade de Letras. O tema da nossa comunicação, no fundo, vem complementar de uma forma mais direta aquilo que nos trouxe a Laura e apontando para questões específicas do desenho digital na comunicação do património. Pegando também um bocadinho naquilo que a Laura dizia há pouco, muitas das vezes não se trata necessariamente de falta de conteúdo, mas falha na questão do seu entendimento ou seja, como o entendimento da comunicação como um ato de ciência. E o meu trabalho, a minha comunicação, vem muito neste sentido. A apresentação será dividida em 3 momentos distintos, sendo que no primeiro iremos centrar-nos na introdução ao conceito do desenho, entendendo nos diferentes momentos históricos, com destaque para as transformações resultantes da evolução digital. No segundo momento, iremos aproximar-nos à imagem e ao desenho digital do património edificado, sendo que a última parte estará centrada no desenho da reconstituição digital, direcionado para a comunicação de património, enquanto, como dizia há pouco, enquanto comunicação de ciência. Passemos então à primeira parte. Comecemos pela própria definição de desenho, tal como bem referida no dicionário Boulton, publicado em Coimbra em 1728. Aqui a palavra surge ainda com uma dupla grafia. Aqui o conceito de desenho surge como uma ideia que o pintor forma de representar alguma imagem e também como significado das juntas medidas, proporções, formas exteriores que devem ter os objetos que fazem a imitação da natureza. Isto é, se por um lado temos a ideia da representação de uma imagem, por outro fala-se em imitação da natureza nas suas formas e proporções. Até os dias de hoje, este conceito tem vindo a ter uma evolução notável. Apresenta-se atualmente como elástico, eclético, em constante mudança, é por isso difícil de definir. Entendemos depois como um fenómeno complexo que se situa numa zona de fronteira entre a arte e a técnica, entre o fazer e o pensar. É possível considerá-lo como meio, processo e fim. Mais à frente veremos esta questão de meio numa afirmação de Hans Belting. A consulta da árvore etimológica, embora não seja totalmente perceptível, mas foi-nos útil para perceber, por um lado, a origem latina da palavra e o seu aparecimento em português no ano de 1567. Consultamos também, paralelamente, as definições de pintura, de busto, traça, do edifício, no dicionário Boulton, e verificamos que, tal como afirmou Marta Oliveira, na sua tese de doutoramento, designações como pintura, de busto, traço e desenho refletem um entendimento progressivamente diferenciado da função do desenho no próprio processo de projeto. O que é que isto significa? Significa que com o aparecimento de instâncias ligadas à concepção da obra, por um lado, pelo lado da ideia das imagens, se introduz uma separação e um distanciamento progressivo relativamente à própria execução da obra. E isto explica que determinados termos venham então a cair em desuso. Por outro lado, é importante fazer uma leitura histórica. Já aqui vimos com a apresentação da Laura as potencialidades inúmeras que o digital nos traz. No entanto, é importante considerar aqui outros momentos. Sabemos que desde a pré-história o desenho é identificado na sua ligação ancestral ao homem e à própria expressão humana, sendo coincidente com a própria essência humana, desde as pinturas rupestres, realizadas várias dezenas de milhares de anos antes de Cristo, e mitifica-se mesmo a origem do desenho no hipotético primeiro gesto representacional realizado pelo homem quando, munido de uma vareta, riscou o chão de areia. O Renascimento, por outro lado, e não vou alongar muito, mas nós sabemos que traz a teorização em torno dos sistemas de representação, com base científica, nomeadamente Brunelleschi com a projeção cónica, Alberti com a codificação da perspectiva linear, Leonardo da Vinci com um novo e marcante impulso às formas de representação gráfica. Poderíamos ainda falar de Dürer, com a primeira abordagem empírica ao método de Monge,
Por fim, avançamos então para o digital. Assim, a revolução digital, acompanhada pelo desenvolvimento tecnológico, traz importantes mudanças na própria construção do conhecimento. Isto inclui a migração do mesmo para os mundos virtuais digitais. Como vimos também na apresentação da Laura, são palavras com significados ligeiramente distintos, embora muitas das vezes sejam entendidos como sinónimos. O que proporciona, então, um novo entendimento dos edifícios e dos lugares na era contemporânea. Importa, e aqui pego na afirmação de Hans Belting, que o conceito de imagem só pode enriquecer se falarmos de imagem e de meio como duas faces de uma mesma moeda. Embora estejam separadas pelo olhar e signifiquem coisas diferentes. Esta afirmação, como vemos, é particularmente significativa quando falamos do universo digital. Neste sentido, e tomando como ponto assente que o desenho é o próprio imagem nas suas diferentes acessões, se assume como uma poderosa ferramenta ao serviço do conhecimento, chamando para si as capacidades de representar, significar, apresentar e expressar. Falamos do conhecimento e interpretação de edifícios e lugares, com o entendimento da sua expressão formal, como é este caso particular em que o desenho digital permite completar as ruínas de uma catedral, mas também na leitura de ocupações funcionais anteriores. Na imagem, a hipótese de um caminho de ronda no Castelo de Venda, no Luxemburgo, com recurso a simples projeções. Como veremos adiante, é ainda possível, segundo um código de cores, ler diferentes fases de ocupação nas construções atuais. Para concluir, realçamos ainda a importância do desenho digital no conhecimento das estruturas urbanas, revelando diferentes estratigrafias. Na imagem, a aplicação a Veneza, com o projeto Visualize Infinite, à direita, que é um projeto que tem atenção não apenas às estruturas urbanas, mas que faz a leitura de diferentes fases de edificação de edifícios de referência para a cidade. À esquerda, um projeto aplicado à cidade de Pompeia. Vemos também que isto avança para as cidades do presente, com a aplicação a Nova Iorque, com uma dupla leitura, que o desenho permite uma dupla leitura daquilo que é a malha urbana e do edificado, em diferentes níveis de leitura. E, para concluir, eu vou nomear muito rapidamente dos projetos de referência desenvolvidos neste contexto, que utilizam o desenho digital como uma ferramenta para o conhecimento de estruturas conventuais, cuja transformação ao longo dos tempos está intimamente relacionada com a própria transformação formal e funcional das cidades onde se implantam. Este primeiro projeto é o projeto LX Conventos, que eu convido a visitarem, está inteiramente disponível online. Temos também outro projeto em desenvolvimento, Santa Cruz, e este específico para o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Passamos então para a segunda parte. Começamos com um desenho planimétrico detalhado da Catedral de Santa Maria dei Fiori, em Florença, com o seu desenho de pavimento. Pretendemos com isto reforçar a ideia, e aqui faço a ponte com a Cátia, de que a nossa apresentação não vai apontar para uma substituição, ou que no fundo que o desenho digital não traga uma substituição das técnicas de desenho mais tradicionais, mas que se assuma como um complemento das mesmas. E podemos vê-lo relativamente a este mesmo exemplo, em que a utilização do digital permite novas possibilidades, desde logo com o levantamento do edificado, do lado superior direito, um levantamento completo da catedral e da sua envolvente, com técnicas neste caso passivas, com recurso à fotogrametria, que permite, com um planeamento cuidado e com características também estudadas, que correspondem ao protocolo, através de fotos tiradas de diferentes pontos, obter uma imagem tridimensional rigorosa para edificado. E este modelo tridimensional tem, para além da questão da medida, aspectos como a textura, a cor e portanto, dá-nos uma documentação
bastante completa. Por outro lado, podemos, a partir destes modelos, passar para uma nova materialização, com a impressão, com recurso a técnicas de impressão 3D, com diferentes materiais. Podemos também programar estas impressões para que sejam visíveis secções do próprio edifício. Temos aqui um outro exemplo que eu acho curioso, porque se pega num cálice desenhado pelo Paulo Bocello, cerca de 1450, e hoje, com o recurso às tecnologias digitais, conseguimos dar uma nova vida, conseguimos tê-lo à venda, que está à venda em plataformas digitais, com diferentes materiais. Podemos escolher o tipo de mármore, podemos também apontar com diferentes cores, escalas. Portanto, mais uma vez, o digital não substitui o desenho original, que continua com o seu valor, mas, mais uma vez, oferece aqui um complemento. De uma forma simples, então, o digital permite que possamos ter o património nas nossas mãos. Isto é quase de uma forma literal, sempre esta imagem metafórica. O castelo pode seguir connosco no telemóvel, que está no nosso bolso, nas diferentes ocasiões. Pode, inclusive, ser usado para preparar uma visita ao mesmo. E não se trata apenas de património construído. Na imagem temos um exemplo de uma paisagem patrimonial, impressa tridimensionalmente. Esta imagem é um exemplo muito curioso, porque foi captado durante uma apresentação que eu assisti nos Estados Unidos, sendo que integra um projeto que pretendia aproximar as comunidades indígenas dos seus monumentos naturais, venerados como divindades, e assim as próprias comunidades tinham a possibilidade de ter o seu monumento fisicamente nas mãos. Naturalmente, todas estas questões estão enquadradas por um amplo debate teórico que procura entender o significado destas ações. Este será, porventura, o momento mais difícil desta apresentação. Não irei conseguir explorá-lo com toda a exaustão que eu gostaria, mas no final podemos debater algumas questões que fiquem envolvidas. No entanto, eu gostaria de dizer que, desde a nomeação de avatares de monumentos históricos por François Jouet até à ideia de substituição avançada por Salvador Morales, muito se tem questionado sobre o assunto. Pegamos na ideia de simulação apontada por Maurizio Forte para fazer um breve ponto de situação do referido debate, utilizando como referência a arqueologia virtual, pioneira nos estudos desenvolvidos neste campo. Ou seja, aquilo que sabemos é que depois de uma fase essencialmente quantitativa, a arqueologia digital formulou aquilo que podemos considerar como as bases de duas disciplinas com caráter autónomo: a arqueologia virtual e a ciberarqueologia. Os estudos de referência são precisamente aqueles que estão apontados. Do lado esquerdo temos a arqueologia virtual do ano 2000, de Barceló e Maurizio Forte, sendo que o estudo de referência para a ciberarqueologia é o estudo de 2010 de Maurizio Forte. De uma forma sumária, distingue-se pelo facto da ciberarqueologia afirmar que o passado não pode ser reconstruído, mas apenas simulado, enquanto que a arqueologia virtual, unida de uma utensilagem de caráter científico, isto não quer dizer que a ciberarqueologia também não a tenha, mas que reivindica a formulação de hipóteses devidamente fundamentadas e documentadas como atos de ciência e, como tal, passíveis de serem validados ou refutados pela comunidade científica. A uma visão pós-moderna e pessimista, opõe-se assim um pensamento moderno estruturado em princípios de caráter científico. Naturalmente, este confronto não é tão simples quanto é aqui dito. Poderemos depois avançar com outras questões. Para concluir esta parte, necessariamente temos que fazer uma ponte com a virtualização do património, guiada pelos princípios de Sevilha, publicados em 2011, referência incontornável nesta área, que identifica as finalidades da virtualização como investigação, conservação e difusão e divulgação. Na terceira parte, avançamos com os exercícios de reconstituição virtual, que são, como vimos, alcançados com recurso ao método científico e que têm em conta os seguintes pontos. Em primeiro lugar, sabemos que criar uma imagem de um objeto significa extrair dele todas as suas dimensões. Por outro lado,
As imagens ou desenhos digitais são sínteses de processos complexos de pesquisa em temas como a experiência espacial ou a própria relação com o envolvente. O terceiro ponto. Os exercícios de constituição digital são uma solução viável, não intrusiva, versátil e reversível na sua dincronia e sincronia, permitindo a discussão de hipóteses, com toda a importância que já vimos que tem a formulação da hipótese. Por último, e com especial relevância para a discussão que aqui trazemos, contribuem para a diminuição da barreira entre a pesquisa científica e a sua interpretação e apresentação à sociedade civil. Na documentação, quando estamos a fazer uma imagem deste tipo, ou um desenho deste tipo, devemos ter em conta, devemos munir-nos de desenhos técnicos, se possível, de desenhos de observação, de interpretação, de fotografias, de gravuras, bem como a cartografia e estudos efetuados por outros autores, naturalmente. Recorrendo uma vez mais aos princípios de Sevilha, como disse, incontornáveis, os exercícios de virtualização devem ainda respeitar os seguintes princípios. Em primeiro lugar, a interdisciplinaridade, que é uma questão transversal ao estudo do património cultural, na conjugação de estudos e recursos provenientes de diferentes campos disciplinares. Em segundo lugar, temos a transparência, ou transparência científica, que é um elemento central da investigação. Se apenas é publicado o resultado final, o que é que acontece? O processo não é verificável e assim não é possível validar quando está ajudados pela comunidade científica. Devem ser incorporados metadados claros e concisos, fáceis de consultar e com a maior quantidade de informação possível. Passamos para a interpretação, que sabemos ser altamente condicionada, por vezes por fatores externos ao próprio indivíduo, e que veremos a seguir com algum detalhe. E por último temos a questão da avaliação feita pela comunidade científica. Na questão da transparência e da autenticidade, destacamos a necessidade de perceber quais os elementos que resultam de uma hipótese e quais correspondem a vestígios materiais efetivos. Destacamos este estudo pioneiro, Bizâncio 1200, em que uma escala de posto permite perceber os diferentes graus de certeza na formulação desta hipótese. Passamos desde a existência de vestígios na sua forma original, com as cores quentes, o vermelho em cima, penso que não é possível ler, mas em cima, portanto, reporta a uma existência física dos vestígios, até um grau no sentido oposto, com a cor fria, com aquele azul mais frio, que correspondem à imaginação. Este estudo deu origem a outro mais recente, da autoria de César Figueiredo e Pablo Aparicio. Estou a ver a Laura, que eles conhecem muito bem este estudo também. A escala de evidência histórica que tem vindo a ser paulatinamente aplicado em estudos desta natureza, reforçando o caráter científico das investigações. Naturalmente, esta escala não está também isenta de críticas, nomeadamente na quantidade de cores que o olho humano pode captar e na dificuldade que temos em perceber efetivamente a mensagem que se pretende transmitir. Mais um exemplo em como os metadados complementam o resultado final da investigação. O desenho de reconstituição não tem como objetivo produzir um desenho artístico, embora possa ter componentes deste tipo, e claramente este desenho tem, mas sim fazer ciência. Por isso, implica que esteja sustentado em aturados processos de investigação. Vendo assim, evidente neste caso, o apoio da fotografia, o apoio da gravura, o apoio de desenhos. A própria paisagem natural, caso exista, deve ser fielmente documentada, incluindo diferentes espécies representadas. Podemos ter, inclusive, a necessidade de chamar um botânico para perceber quais as espécies que existiam em determinada altura, em determinado contexto. Como referimos, este processo é acompanhado de exercícios de interpretação da imagem. A produção de um desenho, independentemente do seu tipo, implica sempre a tomada de uma decisão, escolhas e hierarquização. Na sua obra, Ver pelo Desenho, uma referência também nestas matérias, Manfredo Massironi dá-nos importantes pistas. Enquanto que a percepção, segundo a sua afirmação, enquanto que a percepção pode ser comparada a um processo de descodificação, a representação concreta
pode ser vista como um processo de postura em código. Naturalmente, estas questões podem ser mais exploradas em obras como o Signo, de Humberto Eco, que permite aprofundar os conceitos de signo, símbolo e código. Não irei alongar mais neste tema. No último segmento desta nossa apresentação, queremos também reforçar o sentido de difusão e divulgação, entendido mais uma vez como finalidade da visualização do património nos já citados princípios de Sevilha. Os desenhos de reconstituição digital podem assumir diferentes formas de comunicação. Deixo aqui alguns exemplos de desenhos digitais de comunicação do património, entendidos como atos científicos, isto é, mais uma vez, devidamente fundamentados em aberta avaliação pela comunidade científica. Na imagem, estudo efetuado por César Figueiredo, em 2018, para a interpretação de Santa Maria de Mel, entre os séculos VII e VIII, durante a ocupação visigótica. A imagem apresenta o seu enquadramento no território. Vemos ali, nesta secção do terreno, a própria localização do Sol, que é um elemento que nos permite perceber outras questões da própria organização funcional. Temos também plantas, secções, esquemas. Como vimos, o desenho e as tecnologias digitais assumem-se como poderosos instrumentos ao serviço da história da arquitetura, contribuindo para ampliar os processos de conhecimento disponíveis na interpretação, constituição e apresentação do património construído. Pelas suas características de não intrusão, permitem estudar os edifícios e os lugares, não alterando as suas propriedades, com técnicas não invasivas e com respeito intrínseco pelos princípios de reversibilidade. Por outro lado, contribuem decisivamente para a formulação de hipóteses, enquadradas em rigorosos procedimentos científicos e respeitando os princípios da multidisciplinaridade, transparência, autenticidade, interpretação e avaliação do conhecimento. O seu caminho futuro, acreditamos, dependerá cada vez mais do estabelecimento e definição de protocolos e procedimentos de caráter científico, com um desejável alcance internacional, que permitam solidificar metodologias e fomentar a publicação de metadados e a sua avaliação pela comunidade científica a favor do avanço no conhecimento. Muito obrigado. O que importa é comunicar bem e atrair. E, acima de tudo, acho que é o que perpassa os vossos projetos e dos vossos modelos e das discussões mais ou menos digitais. Não sei se querem partilhar alguma coisa de vocês ou se alguém quer fazer uma pergunta para os esclarecidos. Eu só me quero defender que não tenho nada contra o digital. Também não. Estava a referir ao património cultural, ok? E na mera digitalização. Não tenho absolutamente nada contra este tipo de trabalho, que até acho super interessante. Eu adoro, também adoro inventar e estar no computador e criar coisas novas. Não tenho nada contra. Só quero salvaguardar. Não tenho nada contra. Mas foi interessante, Cátia, e permitiu reforçar aqui alguns pontos também. Sim, no fundo, conseguimos passar melhor aquilo que queríamos dizer, se calhar a questão do excesso de digitalização posso prender um bocado com aquela febre que se sente um pouco por aí, de que todos acham que podem construir alguma coisa, seja no SketchUp, seja em que aplicação ou ferramenta for, mas sem ter atrás a questão da documentação e da informação histórica e científica que permite comunicar bem e passar conteúdos de qualidade. E acima de tudo aqui que nós queremos dar focar acima de tudo, e foi essa a intenção desta sessão e desta oficina. Deixa-me só fazer um apontamento. É que não é só a investigação histórica, é quem é que faz essa investigação histórica. Exatamente. Porque anda muita gente aí que não tem metodologia, que na verdade faz interpretações muitas vezes erradas porque não tem a bagagem que deveria para tecer algumas considerações. A metodologia é essencial e por isso é que existem historiadores, e neste caso historiadores de arte e profissionais de património, e com isto não estou a dizer que outras pessoas também não o possam fazer, têm que ter essas ferramentas, só competências e competências também. Multidisciplinaridade, não é? Que é basicamente Sim. Principalmente falava da questão da arqueologia virtual e tudo.
os arqueólogos realmente estão muito mais preparados para este género de interpretação arquitetónica, por exemplo, os historiadores de arte, e muitas vezes, a nível histórico, muito mais que os arquitetos de formação contemporânea. E nesse caso, o conseguirmos ter várias pessoas de várias áreas distintas, mas que consigam lá estar a validar todos os produtos, acho que é exatamente o próximo objetivo, é conseguir que isto se concretize, não é? Porque teoricamente fala-se muito, mas a verdade é que também depois no campo real não há orçamentos para ter 20 especialistas para as 20 coisas que precisas. E isso aí também acaba por restringir um bocadinho o que conseguimos fazer a nível do rigor. Muito bem. Muito obrigada a todos. Muito Obrigada. Obrigada.